Olha aí, ó. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 a 8. Nós vamos subordinar a nossa reflexão hoje aqui pela manhã ao título Pentecostes como resposta de uma condição. Hoje celebramos Pentecostes neste domingo e é importante olharmos para a Escritura para entendermos o que o Pentecostes de fato significa na trajetória da nossa caminhada com Deus na vida cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 a 8, está escrito. Já começa com comida, né, gente? Olha que coisa boa. Onde tem crente tem comida. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade batizou João com água, mas vós sereis batizados com... Só as mulheres, vós sereis batizados com... Não muito depois destes dias, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será porventura este o tempo em que restaurará o reino a Israel? Jesus então responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Algumas traduções dizem estações, que o Pai reservou por sua exclusiva e soberana autoridade. Outras traduções dizem vontade. Mas recebereis poder. Diga comigo, poder. Exousia e dunamis, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Diga comigo, eu sou uma testemunha de Deus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. E assente-se nessa manhã, adorando e glorificando o nome do Senhor. O texto que nós lemos, meus irmãos e minhas irmãs, narra-nos uma promessa feita por Cristo aos seus discípulos, aos seus seguidores. É importante destacar que essa promessa, como tantas promessas existentes na Bíblia, está no campo condicional. Houve um pesquisador chamado Herbert, que ele catalogou todas as promessas de Deus feitas na sua palavra. E ele chegou ao número de nada mais e nada menos de 7.000 promessas liberadas por Deus para o ser humano. Na Bíblia, portanto, existem 7.000 promessas que foram feitas por Deus aos homens. Essas 7.000 promessas se dividem em promessas incondicionais e promessas condicionais. É óbvio que a promessa incondicional não depende do ser humano para a sua concretização. Deus fala, acontece. Dabar, no hebraico. Estabelecerei a minha aliança com o ser humano. Isso é uma promessa incondicional, mesmo o homem permanecendo infiel a esta aliança, Deus permanece fiel. Estamos falando de uma promessa incondicional, mas existem promessas que são condicionais, que dependem do nosso posicionamento.
da nossa obediência. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso trata-se de uma promessa condicional. Se atenderdes, se ouvirdes, se obedecerdes, isto passa pelo campo da condicionalidade. Então você precisa compreender e entender que algumas promessas só cumprir-se-ão na sua vida se você se sujeitar, se submeter a essa promessa. É por isso que o título da nossa reflexão hoje é Pentecostes como resposta de uma condição. O texto que nós lemos, capítulo 1, verso 4 a 8, de Atos dos Apóstolos, fala-nos da promessa do Espírito Santo de Deus. E é oportuno destacar que essa promessa, ela está atrelada a uma obediência irrestrita, o que significa dizer que os discípulos não poderiam sair de Jerusalém, eles deveriam permanecer circunscritos naquela geografia, naquele determinado contexto. E eu abro um parêntese nesta oportunidade para sinalizar que existem coisas que nós vamos viver da parte de Deus que estão condicionadas a um espaço e a um tempo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós observamos esse texto aqui meticulosamente, a gente começa a entender, a pensar das promessas condicionais, porque determinadas promessas não se cumprem na vida de tantos filhos e de tantas filhas de Deus. Se usássemos aqui de demagogia, para perguntarmos, quantos aqui têm promessas? Eu presumo que quase todos os senhores levantariam uma das suas mãos aos céus, outros duas, outros pés juntos também, porque acreditam que possuem uma promessa. Mas muitas promessas acabam não sendo experiencializadas pelo fato de não se compreender um princípio. E o princípio está exatamente aqui no texto que nós lemos. Pessoas que ao invés de permanecerem no lugar do propósito, na sua Jerusalém, acabam muitas vezes se percebendo desreferencializadas, sempre no fluxo, fazendo aquilo que chamamos nas ciências da religião de táxi da espiritualidade, trânsito religioso. Quantas pessoas errantes, quantas pessoas inquietas, quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas desreferencializadas. São os famosos peregrinos religiosos que, por conta de percepções equivocadas acerca do tempo de Deus e dos seus processos, não conseguem se firmar no lugar aonde deveriam estar. São movidas mais por emoção do que por direção. São movidas mais pelo apelo do novo do que pela fidelidade do que já foi estabelecido. E por não discernirem, quem está me ouvindo diga amém. Por não discernirem a importância de permanecerem firmes no lugar escolhido, ficam pulando de lugar em lugar, de doutrina em doutrina, de galho em galho, de ministério em ministério, acumulando muitas vezes apenas experiências sem raízes profundas espirituais. São pessoas que muitas vezes são movidas mais por
experiências, sentimentalismos, e algumas delas, infelizmente, acabam reduzindo a totalidade da experiência do Pentecostes, do carisma de Deus, dos dons do Espírito Santo, a uma experiência de sentimento. E a Bíblia diz, e é válido lembrar, que o coração do homem é enganoso. Quem vive de sentimentos não está vivendo a fé de forma genuína. Porque sentimentos são, meus irmãos, passageiros. Eles são etéreos, eles vêm e eles vão, eles passam. É possível que muitas vezes você sinta uma série de coisas. Se nós fôssemos viver por sentimentos, meus irmãos, quem está casado não estaria casado. Porque casamento não é feito de sentimento, casamento é feito de amor, e amor é muito mais do que sentimento. Amor é uma habilidade aprendida e vivenciada. Então entenda, irmão e irmã, que quem vive por sentimentos não está vivendo de fato a experiência concreta da fé como Deus gostaria que essa pessoa estivesse vivendo. Porque você pode estar numa ambiência muitas vezes e dizer o seguinte: olha, eu não sinto Deus aqui, mas a Bíblia Sagrada diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Então nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por fé, e fé é acreditar na palavra de Deus, fé é acreditar no que Deus diz. Eu não preciso sentir, eu preciso crer. Agora veja, tais peregrinos confundem movimento com progresso. Eu disse que confunde movimento com progresso. Mas não há avanço, meu irmão e minha irmã, no reino de Deus sem permanência, sem fidelidade. Felizmente nós vivemos na cultura líquida, como propôs o sociólogo Zygmunt Bauman, onde tudo escoa, onde tudo flui. Os relacionamentos são líquidos. A vida torna-se líquida, impermanente. Os relacionamentos são assim. Aquela emblemática frase, até que a morte os separe, foi substituída pelo até que o sentimento dure. E a nossa sociedade, infelizmente, coopta tais filosofias, e a tragédia concreta disso se manifesta nos relacionamentos, na espiritualidade, na religiosidade. E isso tem reflexos multifatoriais, porque não se vive uma cultura de fidelização e de permanência. Há uma perspectiva quase que hedonista em nome desse sentimento, em nome desse prazer. Então as pessoas muitas vezes estão mais em busca de prazeres do que da verdade. Elas querem sentir, não crer. E a substituição disso vai ter reflexos profundos na vida humana. Porque acredite você ou não, a fatura chega, meu irmão e minha irmã, sempre. O boleto sempre vai chegar. Porque não existem decisões que eu e você tomemos na vida que não gerem consequências. Todas elas vão, de alguma forma, gerar consequências. Então esses peregrinos confundem movimento com progresso, mas não há avanço no reino de Deus sem permanência. Agora a pergunta é: como esperar o cumprimento de uma promessa se a pessoa abandona o lugar aonde essa promessa se manifestaria? Escute isso.
Como a promessa vai se cumprir se você abandona o lugar do propósito, o lugar designado por Deus para a manifestação e o cumprimento dessa promessa? Jerusalém, meus irmãos, no caso dos discípulos, não era simplesmente um ponto no mapa. Jerusalém era o epicentro da promessa. E hoje, cada um de nós tem uma Jerusalém. Diga comigo, eu tenho uma Jerusalém. A minha Jerusalém é o lugar do cumprimento da promessa. A minha Jerusalém é a manifestação da promessa de Deus. É o lugar de destino onde Deus escolheu me visitar, nos visitar. Então, a promessa ela se cumpre quando nós nos submetemos com fé e disposição para receber essa promessa que é sobrenatural, que é incomum, que é extraordinária, porque é palavra de Deus. Então, entenda, irmão e irmã, nessa manhã o seguinte: a fé verdadeira, ela não busca atalhos, nem alternativas confortáveis. A fé genuína aguarda com expectativa no local designado por Deus. A fé verdadeira confia que no tempo certo e no ambiente certo, o que Deus falou, Ele vai cumprir. Agora, se você sair antes da hora, você corre o risco de perder esse derramar. Se você desistir do lugar, você atrasa o propósito. Será que eu não estou pregando nessa manhã para alguém que se encontra exatamente nessa condição? Inclinado a mudar de cidade, inclinado a mudar de igreja, inclinado a mudar de estado ou país? Você que acompanha essa transmissão em casa, será que você não se encontra nessa condição, querendo sair do lugar de destino, de propósito, de desígnio para a sua vida, se sentindo tentado por conta das pressões? Porque acredite, irmão e irmã, essas decisões abruptas, elas não se dão de formas fortuitas. Muita gente está tomando decisão precipitada porque está na pressão. É quase que um chamado para uma decisão. É mais ou menos um coral diante de você dizendo: você não vai fazer nada. Só que você não pode esquecer que você tem uma palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa. E sair do lugar do propósito pode representar perigo, pode significar ameaça para o que Deus desenhou para a sua história, para a sua vida. Pentecostes está condicionado à obediência ao lugar que Deus designou. Se você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, não saia do lugar que Deus te colocou. Não se mova se Deus não falar. Para de se mover por proposta. Ah, porque eu vou ganhar mais. Ah, porque o fulano falou. Irmãos, o que tem de papagaio que não tem resultado algum na vida, vendendo soluções nessa sociedade que a gente vive hoje maluca, não é brincadeira. Não é brincadeira. Dinheiro fácil, vida fácil. Meus irmãos, quem está me ouvindo, diga amém. Vou repetir o que eu já falei aqui. Dinheiro não dá em árvores, meus irmãos. Quando alguém vir com essa conversa para você, invista 1.000 e ganhe 1 milhão, corre que é laço. Corre.
Ah, pastor, mas ele tem Ferrari, ele tem Boeing, ele tem helicóptero, ele tem uma aeronave alienígena, ele tem um OVNI, pastor. Corre, irmão. Ele pode ter o que ele quiser. Não brinque com a minha inteligência. Duas coisas pode ser. Duas coisas. Número 1, quem está me ouvindo, diga amém. Eu vou repetir. Número 1, ou é golpe, ou é golpe, ou é golpe. Se escapar da frigideira, cai na brasa, não tem para onde correr. Então assim, o que tem de gente que não tem nada para oferecer, só tem retórica, é um sofista, é um retórico, é um blá blá blá, é um parlapatão, é um papagaio, é um repeteco, é alguém que nunca gerou resultado algum. Acredite no silêncio, e é claro, aqui entre aspas também, porque se você muitas vezes não falar, ninguém vai saber. Eu não estou falando do marketing pelo marketing. Eu estou falando do marketing por um resultado que abençoa o coletivo, não expropria o coletivo. Quem sonha para si, corre o risco de não ver os seus sonhos realizados, dizia Martin Luther King Jr. Mas quem sonha com a perspectiva de contemplar outras pessoas, esse sim verá seus sonhos realizados. I have a dream. Eu tenho um sonho. Então a gente precisa entender isso. Então para de escutar, dar ouvido, emprestar a sua atenção para pessoas que só têm palavras e não têm resultados. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil. Uma era onde o digital tem de alguma forma sequestrado os fundamentos do que é puro, do que é justo, do que é bom, naquilo que há louvor. E a gente precisa estar atento. Então, por mais que as promessas sejam boas, permaneça no propósito que Deus escolheu para a sua vida. Persevere nesse propósito. Está difícil, está doendo, está apertado, calma, tudo isso faz parte do processo. Se você recebeu uma promessa de Deus, calma, isso faz parte do processo. Ninguém que alcançou resultado na vida caiu no resultado de paraquedas. Pergunta para qualquer pessoa exitosa, qualquer pessoa que teve êxito na vida, e ele vai te contar a história e certamente vai te emocionar e você vai dizer: ah, agora eu entendi. Porque não existe nada fácil, meus irmãos. Agora, quando você se submete a Deus, vai ficar leve. Porque Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Fica leve quando você de alguma maneira entende esse princípio. Daí a importância de você permanecer no ambiente certo, no ambiente que Deus escolheu. O ambiente certo é o ambiente que Deus escolheu para você. Se você tirar um peixe da água, você está tirando ele do ambiente. É uma questão de segundos, minutos para ele degringolar. Tudo foi criado para um ambiente. Aliás, Deus, antes de criar o homem, criou o ambiente. O ambiente de Deus antecede a criação do homem. Deus não cria o homem para um nada. Antes de Deus criar o homem, Ele cria um ambiente para que este homem ali possa estar. E é curioso, eu estava preparando essa mensagem e me veio à mente a história de Joshua Bell, um dos maiores violonistas do mundo, que uma
oportunidade, antes de ele fazer esse experimento que ficou conhecido no mundo inteiro, só para você ter uma noção, o Stradivarius, que é o violino que ele tem, custa nada mais e nada menos do que 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. Bom, se a gente converter isso para real, hoje $1 vale quantos reais? 6? Hã? 5,80? Quase 6. 4 vezes 6 dá quanto? Matemática, quem que faltou? 24, irmãos. É isso? 24 milhões de reais o violino custa. Esse cidadão, ele havia feito um concerto lá em Boston, uma experiência singular, irmãos, singular. E aí ele sai e ele diz o seguinte: eu vou agora mudar de ambiente. E ele foi lá para o metrô de Washington, com o seu violino Stradivarius, e ele agora, das grandes plateias que o prestigiavam, ele vai para um metrô. E ali, irmãos, ele foi simplesmente naquele lugar, ignorado. Todos que ali passavam não davam atenção, não escutavam ele. Ao todo foram 7 pessoas que pararam para escutar ele ali. Ele arrecadou naquele dia, para você ter uma noção, os grandes concertos dele começam com $1.000. Sabe quanto que ele arrecadou ali no metrô, tocando o Stradivarius dele, esse grande violonista? $32,17. $32,17. O que esse experimento evidenciou, afinal de contas? Ele revela um aspecto crucial que ninguém pode ignorar. O valor do talento que alguém tem e da habilidade que Deus colocou nesse alguém depende em grande parte do ambiente aonde isso vai ser manifestado. Eu sei que eu estou falando com pessoas extraordinárias nessa manhã aqui, que receberam habilidades incomuns da parte de Deus. E você precisa entender que existe um ambiente, um lugar neste mundo que é só seu. E calma, irmãos, esse negócio de ciúme e inveja, que é uma coisa que às vezes a gente fica ouvindo e às vezes até a gente fala, mas a grande verdade, queridos irmãos e queridas irmãs, é que não se pode esconder uma cidade edificada atrás dos montes. Quando chegar a tua hora, quando chegar o teu momento, quando Deus falar, é agora, chegou o dia, não tem para diabo, não tem para demônio, não tem para nada, irmãos. Quando Deus falar assim, chegou o momento da promessa se cumprir na sua vida, meu irmão, é que nem locomotiva, tem que sair da frente, porque vai se concretizar e manifestar aquilo que Deus liberou para a sua vida. Então fica de olho na promessa e no ambiente que Deus quer que você esteja. Parafraseando, no palco certo, Bel foi reverenciado. No metrô, praticamente invisível. O mesmo violonista, o mesmo talento, mas contextos completamente diferentes que geraram respostas completamente opostas. Aqui eu abro um parênteses também para falar algo para alguém aqui da parte de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Diga para essa pessoa aí que está do seu lado o seguinte: aprenda a se valorizar. Tadinho de mim, ninguém me vê, porque eu sou uma pulguinha de Jesus, eu sou o vermezinho de Jacó, e vai se diminuindo, achando que isso é humildade. Não, isso não é humildade, isso é humildade. Você não é humilde, você é humilde. Sabe, tem gente que se deprecia tanto, se descaracteriza tanto, se sabota tanto, que de verme vai para bactéria, e daqui a pouco, irmãos, desaparece. Você tem um valor, que o Espírito Santo se move em.
Vamos cantar? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante. Aponta aí o dedo para alguém. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Dizendo: eu venho falar do quê? Eu venho falar. Por quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Isso é Pentecostes. Você tem um valor que o Espírito Santo se move em você. Vamos aplaudir a Jesus. Então veja, Deus nos chama nesse dia ao entendimento de que existe um lugar determinado para cada propósito, e a nossa tarefa é cultivar a promessa com diligência, obediência e confiar que no tempo certo, na hora certa, a sua promessa que não falha manifestar-se-á. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te disse. Escute, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ninguém que escolheu o caminho de obedecer a Deus se arrependeu. Deus é fiel e Ele vai cumprir a sua promessa sobre a sua vida. Por um poucochinho de tempo, diz o Espírito Santo nessa manhã, o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia. Então, irmãos, a promessa, além de ela estar condicionada a uma geografia chamada Jerusalém, ela também está vinculada a uma pessoa, e essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. Se Jerusalém é o lugar físico da manifestação dessa promessa, os discípulos são o templo espiritual preparado por Deus para receber essa promessa, porque Deus não unge estruturas, meu irmão. O poder de Deus, quando Ele não vem sobre uma estrutura, Ele vem sobre corações, Ele vem sobre pessoas que estão preparadas, posicionadas para receber o conteúdo espiritual que Deus quer dar. Então, se a cidade foi o cenário, os corações consagrados e obedientes foram o receptáculo desta ação de Deus sobre a vida dos seus discípulos, porque a promessa é relacional. Perceba, meus irmãos, que o poder do Espírito se manifestou de forma comunitária e não apenas individual, não no individual, de forma individualizada, de forma solitária. A promessa de Deus, ela é sempre coletiva. A fé que você encontra é a fé que alguém já possuiu antes. Escute isso. Escute isso. Não é você que encontra a fé, é a fé que te encontra. É a fé que te encontra. Porque antes de você crer, alguém já creu. Como diz Warren Buffett, a sombra que você hoje desfruta é resultado da árvore
que alguém já plantou um dia. Alguém plantou uma árvore ontem, para que hoje você possa estar desfrutando dessa sombra. Então é importante a gente entender que tudo passa pelo campo da relacionalidade. E um ponto muito interessante, meus irmãos, quando a gente fala do batismo com o Espírito Santo aqui, ou do revestimento de poder do Espírito Santo, é a forma como isso é apresentado nas Escrituras. Porque batismo com o Espírito Santo enfatiza a imersão, o cumprimento profético da promessa do Pai, feita através de Jesus. Já o revestimento fala de capacitação e envio missional para o cumprimento do propósito. Mas há uma confusão quando se fala em batismo com o Espírito Santo, meus irmãos, que vocês não têm noção. É quase que uma Babel quando se trata dessa questão, porque as pessoas confundem. Tem pessoas que partem do pressuposto de que quem não fala em línguas estranhas não tem o Espírito Santo. Quem disse isso para você? De onde você tirou que uma pessoa que não fala em línguas estranhas não tem o Espírito Santo? Se o falar em línguas é um dos muitos dons espirituais que Deus dá para a edificação pessoal e também da igreja. Dom ministerial é para aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4:11. 1 Coríntios 12, 14, dom espiritual é para edificação. E aí, quando falamos dons de elocução, que é falar em línguas, a gente precisa entender uma coisa. Qual? Se você é o tipo de cristão que defende línguas estranhas, fundamentando isso em Atos 2, eu quero te dar uma notícia que talvez não vai ser muito boa nessa manhã. Aqui não foi glossolalia, ali foi xenolalia. Diga comigo, há uma diferença em xenolalia e glossolalia. Como assim, pastor? Está falando em línguas estranhas agora? Para mim isso é língua estranha, pastor. Eu nunca ouvi ninguém falar xenolalia, glossolalia. Pois é, você não estuda na faculdade mais de Cristo. O que eu posso fazer, irmãos? Glosso significa idiomas espirituais. Xeno significa idiomas existentes. O texto é claro, Atos 2, 8, 9. Como, pois, ouvimos falar em nossa própria língua materna? Quem disse para você que ali foi línguas espirituais, irmãos? Está escrito, é só ler. Tolelege, toma e lê. Leia as escrituras. Se quiser projetar Atos 2:8, pode projetar na tela para o pessoal visualizar. Como, pois, ouvimos falar em nossa própria língua materna? E aí, olha o que o texto vai dizer, gente. Olha que interessante isso aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 9 em diante. O texto vai dizer o seguinte: ouvimos falar em nossa própria língua materna, e ali, naquele dia, em especial, haviam judeus praticantes de várias regiões, medos, partos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos. Atos 2:11, agora, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas acerca da grandeza de Deus. Isso significa dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus estava dando um recado claro naquele contexto, naquele momento. O quê? Deus estava dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo não é propriedade étnica de nenhum povo da terra. O Espírito Santo é para todos os povos, todas as línguas, todos os idiomas, todas as nações devem ser evangelizados em sua própria língua, para que compreendam a grandeza das coisas de Deus e reconheçam que a promessa do Espírito, ela é universal, inclusiva e não etnocêntrica. Ou seja,
O Pentecostes não inaugura apenas uma nova era espiritual. Quem está me ouvindo, diga amém. Inaugura também uma nova linguagem missionária. Porque ali Deus está dizendo que o evangelho não será mais prisioneiro e nem refém de uma única cultura, nem condicionado a uma língua sagrada, Lashon HaKodesh, que é a língua sagrada, o hebraico, mas que será anunciado de forma inteligível a todos os povos em suas línguas maternas, no idioma do coração. É isso que Deus está querendo dizer. Então entenda, Atos 2 não se trata de um êxtase privado, mas de uma proclamação pública, onde o Espírito desmantela a torre de Babel da religiosidade exclusivista e reconstrói uma ponte entre as nações e o céu. Porque infelizmente tem muita gente que acredita num Jesus tribalizado, um Jesus de gueto, um Jesus etnocentrista. É o meu Jesus, é o meu Deus. E eu falei aqui já, meus irmãos, em ocasiões anteriores, essa projeciologia teológica de Deus é uma tragédia, porque a gente corre o risco muitas vezes, de forma inconsciente, de transferir para Deus sentimentos que são nossos, colocando na boca de Deus o que Deus não falou. Então, por exemplo, Deus criou a praia. Quem gosta de praia, diga amém. Deus criou a praia. Mas eu não gosto de praia, irmãos. Eu não gosto de praia. Então é pecado você ir na praia. Sim? Mas não é pecado porque Deus diz que é pecado porque eu não gosto de praia. Isso é projeção. Então é comum as pessoas fazerem transferência dos seus gostos, das suas preferências para Deus. Então, as pessoas dizem: Deus está condenando isso. Não é Deus que está condenando, é a pessoa que está condenando e está usando Deus para condenar aquilo que ela não gosta. Quem está me entendendo, diga amém. Se não der para dizer glória a Deus, diga aleluia, irmãos. Aí você imagina que tragédia que é um Deus à minha imagem e semelhança, como disse Ludwig Feuerbach. Porque aqui já não é mais Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, mas é o homem criando um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Deus me livre, irmãos, um Deus parecido comigo, que gosta só do que eu gosto, que ia ser todo brilhoso, ó. A gente precisa entender, irmãos, que Deus está para além, muito além, mas também está aqui conosco, através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conhecereis, porque Ele habita em vós e está conosco. Sim, todos os dias até a consumação dos séculos, Ele estará conosco. Quantos podem aplaudir a Ele? Glorificar a Ele? Pastor, o senhor colocou agora uma interrogação muito grande em mim aqui, porque eu vou dizer para o senhor que eu pregava, ensinava, fiz inclusive lives dizendo que era baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a gente falava em línguas estranhas. Vou te dar de forma free a referência aqui. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Põe na tela amarelo para nós. Quem fala em línguas não fala a homens, visto que ninguém o entende. E em espírito fala com Deus em mistérios. Olha só, gente. Quem fala em outra língua não fala a homens, porque existem os cessacionistas. Qual que é a diferença do cessacionista para o continuista? Cessacionistas são aqueles que pegam a Bíblia e dizem que essas manifestações espirituais de fato são bíblicas, mas não são contextuais, são históricas, aconteceram numa época, num período. Então, eles não acreditam mais na ação sobrenatural do Espírito Santo.
como se Deus não se manifestasse mais como se manifestou ali em Atos dos Apóstolos. Estes são os cessacionistas. Os continuistas, no nosso caso, nós acreditamos na evidência, na permanência, na continuidade da ação do Espírito de Deus na vida humana. Por isso, aquele que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. É verdade. Se você colocar uma pessoa falando aí em hebraico, se você conhece um pouquinho de hebraico, você vai entender. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hagomel hayavim Tovot Shegmalani Koltov, bendito sejas tu, Rei, Criador de todo o universo, que apesar de não merecê-lo, nos concedestes todo bem. É uma oração em hebraico. Se você entende árabe, La ilaha Rasul Muhammad Allah, cara, está falando árabe. Agora, se eu falar em línguas estranhas, irmão, tu não vai entender nada, porque você vai precisar de interpretação espiritual, e é exatamente isso que Paulo diz: quem fala em outra língua, peça para Deus interpretação, porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Agora, quando você tem a interpretação daquilo que está sendo falado, há uma edificação coletiva sobre o corpo de Cristo. Então, irmão e irmã, é importante que você entenda esse princípio. Agora, se você é alguém que ainda não falou em línguas estranhas, não fique, sabe, irmãos, dizendo o seguinte: Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus não quer me dar o Espírito Santo, porque eu não tenho o Espírito Santo. Alguém já falou que eu não tenho o Espírito Santo. É impreciso, incorreto e inverdadeiro isso que é dito. Não é verdade. Falar em línguas estranhas é uma habilidade, é um dom, mas é um entre muitos outros dons. Você, por exemplo, pode ter dons que eu não tenho, e eu tenho dons que você não tem. E essa é a beleza do corpo de Cristo, porque imagine se todos no corpo quisessem ser olhos, irmão, ou se todos quisessem ser mão. No corpo de Cristo, cada um cumpre um propósito. Diga amém. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: Deus te chamou para cumprir um propósito. Diga amém. Então, irmãos, eu estou me dirigindo ao final, mas é importante a gente ter clareza disso, porque na internet hoje eu ouço cada coisa. Meu Deus do céu, irmãos, meu Deus. Saiu agora o censo de 2022 acerca dos evangélicos no Brasil. Aí é curioso que você vai para alguns jornais e cada linha editorial tem o seu viés. Aí faz uma leitura enviesada do censo. Ou seja, pega uma descrição objetiva, traduz, interpreta isso ao seu gosto. É uma tragédia também. Porque a missão do jornalismo, escute o que eu estou dizendo, quem está me ouvindo diga amém. E eu quero que você entenda isso. A missão do jornalismo é simplesmente descrever os fatos. É isso. Jornalismo sério faz isso. Agora, quando o jornalismo se torna interpretativo, é uma tragédia, porque aqui tem viés. E é o que está acontecendo hoje. O censo é uma coisa. E nesse guarda-chuva de evangélico também, meus irmãos, é um outro problema. Porque tem gente colocando debaixo desse guarda-chuva pentecostal, neopentecostal, pentecostal pós-clássico, protestante pentecostalizado, pentecostalismo protestantizado, sabe? É tudo uma coisa só, como se tudo fosse uma coisa só, como se japonês, coreano e chinês fossem as mesmas pessoas. Não confunda habeas corpus com corpus Christi, nem veneziano com venezuelano. As pessoas estão confundindo, mas isso passa por espírito de discernimento, gente. Então escuta o que eu vou dizer aqui e eu vou encerrar minha fala nessa manhã. O propósito de nós sermos cheios do Espírito Santo é
testemunhar as grandezas de Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus te chama para testemunhar. Irmãos, vamos parar de reduzir a ação e a grandeza de Deus a uma experiência intimista apenas. Eu me lembro que quando eu fui orar pela primeira vez no púlpito, gente, essa perna aqui bateu nessa aqui e dançou. Bem assim. Só que eu descobri que Deus enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos habilita para feitos extraordinários e incomuns. Eu descobri que Deus, Ele quer capacitar aqueles que Ele chama com habilidades extraordinárias para que o seu nome seja glorificado. Porque quem recebe o Espírito Santo vai fazer coisas que pessoas comuns não são capazes de realizar. Somente aqueles que possuem. E Deus te dá poder para ser testemunha. E eu falei que eu ia explicar a diferença entre exousia e dunamis, porque a palavra poder de Atos 1:8, ela tem duas distinções. A primeira, veja, refere-se ao poder no sentido de governo e autoridade, exousia, e dunamis é habilidade e força. Repito, exousia, governo e autoridade. Dunamis, habilidade e força. Ou seja, o poder que a igreja recebe, irmãos, é um poder espiritual, diga comigo, espiritual, pessoal e moral. Porque quem não tem autoridade moral, não tem autoridade espiritual. E queira você ou não, uma coisa está interconectada à outra. Quando o inimigo ou inimigos querem destruir alguém, a primeira coisa que eles vão fazer é atacar a moral desse alguém. Porque sabem que se destruir a credibilidade moral, a autoridade espiritual também será minada. Então não importa o quão bom você seja, não importa o quão exímio você é naquilo que você faz. Acredite no que eu vou dizer. Se a sua vida não condiz com aquilo que você professa, o impacto do seu propósito será comprometido. Volto para o que eu falei. Deus nos deu poder para testemunhar. E esse testemunho se dá com vida, não apenas com palavras. Como disse Dwight Moody, a cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia e 99 vão ler a sua vida. Porque a sua vida é a escritura aberta que o mundo lê. O mundo não tem Bíblia para ler, mas eles estão olhando para a sua vida. E quando a sua vida condiz com aquilo que Deus quer, com aquilo que agrada a Deus, parabéns, você se tornou palavra interpretada em cada gesto, em cada olhar, em cada entrar, em cada sair, em cada silenciar, em cada falar, é a palavra encarnando-se na sua vida. E aonde você passar, meu irmão, com essa verdade, você vai chegar com graça, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: você tem algo diferente. E aí você vai dizer: sim, eu tenho, eu sei o que você tem. Posso falar? Posso. Você tem uma energia. Não é energia, é a presença viva do Espírito Santo de Deus que habita a minha vida. Eu quero que você fique de pé nesta hora. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor Jesus.